Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui é o professor Lucas Cunha, eu sou professor da FAD-Vale e hoje nós vamos falar sobre a Constituição Federal em comemoração aos seus 30 anos. Mais especificamente, nós vamos falar sobre os direitos sociais constantes em nossa Carta Magna. Meus amigos, minhas amigas, hoje falaremos de um tema extremamente importante que liga a questão dos direitos trabalhistas, especialmente a reforma trabalhista, com os direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988. É uma data comemorativa porque neste 5 de outubro de 2018, a nossa Carta Magna está comemorando seus 30 anos de existência. A nossa Carta, que é considerada uma Constituição cidadã, uma vez que lá nos seus artigos 6º, 7º, 8º, ela vai trazer para a gente sobre a questão dos direitos sociais. E hoje, nesta aula, nós falaremos mais especificamente sobre o artigo 7º e seus incisos, que vão trazer questões atinentes à classe trabalhadora brasileira. Com o advento da Lei 13.467 de 2017, muito se aventou, muito se disse que acabaram-se os direitos trabalhistas no Brasil. A Constituição Federal havia sido desrespeitada pela reforma trabalhista e mais ainda que a CLT teria perdido o seu valor. Bom, isso são inverdades ou excessos cometidos. É evidente que a reforma foi sim muito polêmica, provocada por um capital, mas que trouxe sim inúmeras modificações, inúmeras mudanças que se adequam melhor à realidade social vivida pelo trabalhador brasileiro. E vejam comigo aqui no slide a respeito de algumas imagens retiradas do Google sobre a reforma trabalhista. Na primeira imagem nós temos aí o presidente então empossado após a saída da presidenta Dilma, chutando os trabalhadores brasileiros, a CLT voando e demonstrando escrito numa ponte para o futuro, como se os direitos trabalhistas tivessem sido todos perdidos. Numa sequência nós temos aí os deputados, ou seja, o Congresso Nacional, depredando a CLT, ou seja, acabando com os direitos trabalhistas no Brasil. Também encontramos lá no Google, na parte de imagens, o empresário fumando seu charuto, jogando a CLT na lata do lixo, sob a figura do trabalhador explorado. E por fim, nós temos novamente a figura do presidente vestido de vampiro, com o poderoso empresário capitalista ali ao seu lado, o povo sendo carregado como enganado, representado pelo pato, e o trabalhador carregando eles, considerando uma jornada ali informada de 80 horas semanais, sendo que a nossa Constituição prevê uma jornada de 44 horas semanais. Bom, é evidente que toda mudança traz as suas inquietações, mas o direito, ele regula uma sociedade que está em constante modificação, que está em constante mudança social. Bauman já traz para a gente, em sua obra, a questão da liquidez, da sociedade líquida, da modernidade líquida. Nós vivemos hoje mudanças constantes e o direito precisa dar conta de acompanhar. Evidente que a reforma poderia ter sido muito melhor pensada, melhor trabalhada, até mesmo porque nós não temos sequer um código trabalhista. E é o que, no nosso entender, seria o ideal se projetar e fazer para atender melhor os anseios da população brasileira, especialmente a classe trabalhadora. Bom, mas a Constituição continua em vigor. As cláusulas que regem os direitos sociais são cláusulas pétreas, não podem ser modificadas e, portanto, a lei nova tem que estar adequada a essa previsão constitucional. Nesse sentido, o judiciário, caso haja algum desrespeito ao constante do artigo 7º e seus incisos, ele poderá sim tomar as medidas necessárias para garantir ao trabalhador brasileiro todos os seus direitos
constantes em nossa carta magna. Bom, para isso nós vamos passar com vocês, inciso por inciso, para a gente poder discutir um pouco e falar rapidamente sobre esses direitos que estão e permanecem garantidos na Constituição Federal. Vamos lá, o artigo 7 diz assim: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E vem logo o inciso 1º dizendo: relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Bom, não obstante está presente na Constituição Federal desde 1988, até então, até ontem, pelo menos, porque não existe nenhuma lei complementar que regula essa questão da despedida arbitrária. Tal compensação, atualmente, é feita baseado na multa do fundo de garantia, que é a multa de 40%, quando há uma demissão imotivada, certo? Então, até hoje, não existe qualquer previsão de lei complementar regulando o inciso 1º do texto constitucional previsto no artigo 7º. O trabalhador brasileiro continua tendo direito ao seguro-desemprego, que foi também objeto de recente modificação legislativa para se adequar à realidade social, uma vez que o objetivo do seguro-desemprego é garantir àquele trabalhador que foi surpreendido com uma demissão imotivada subsistência durante um certo período de tempo, até que este possa encontrar novo emprego ou nova forma de se sustentar sem depender do auxílio do Estado. No inciso 3º, nós temos a questão do fundo de garantia, que é novidade trazida pela Constituição de 88, mesmo porque antes disso o fundo de garantia era opcional. Aqueles empregados que optavam pelo fundo de garantia não gozavam da chamada estabilidade decenal, e os que não optavam, após adquirir 10 anos de trabalho para o mesmo empregador, tinham a chamada estabilidade decenal. Bom, na prática, quase nenhum tinha, porque o empregador sempre mandava embora antes de completar os 10 anos. E aí vem o inciso 4. O inciso 4 vai falar sobre o salário mínimo. E é interessante que nós não paramos para refletir sobre o inciso 4, porque se eu sou um estrangeiro que moro num determinado país e aprendo a ler o português e leio a Constituição Federal e vejo no inciso 4 o que o salário mínimo deve garantir para o trabalhador brasileiro, eu então mudo rapidamente para o Brasil, porque diz lá que o salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário. Nós temos um salário mínimo capaz de pagar não só a necessidade do trabalhador brasileiro, mas também da sua família, com R$ 954, sem considerar o desconto do INSS. Isso é lamentável e para isso nós precisamos mudar sim as regras e as normas trabalhistas, a fim de que a gente possa valorizar mais o trabalhador brasileiro, no sentido de que ele possa receber mais e ter um prolabore maior em razão da atividade que ele exerce. No entanto, dentro das normas e a criação que se tem, há um arcabouço numa tentativa de proteção para o trabalhador brasileiro, que na prática, com a devida vênia, não acontece. Bom, seguindo aí pelo artigo 7, nós temos o inciso 5, falando do piso salarial, proporcional à extensão e complexidade do trabalho, conforme a OJ 358, 10/1, havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida inferior à previsão constitucional de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. Então é possível contratar um determinado empregado para que ele possa trabalhar menos horas do que o estabelecido e pactuar com ele um valor aquém do salário mínimo. Isso não é uma questão da reforma, isso é uma questão já de entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Bom, o inciso 6, irredutibilidade de salário, está mantido, eu não posso reduzir o salário do meu empregado.
salvo por negociação e convenção coletiva. Veja bem, já existe essa possibilidade de entendimento, uma vez que, qual é o mais importante? Manter o emprego, preservar o volume de emprego, ou se estabelecer a questão do salário. Um desempregado não tem salário. E quando for receber do Estado, através do seguro-desemprego, por exemplo, não vai receber o valor equivalente àquilo que normalmente ele recebia do seu empregador. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo, com exceção dessas questões, onde a gente pode colocar um volume de hora reduzido e pagar proporcional à hora trabalhada. 13º salário com base na remuneração integral. Estão dizendo aí a todo momento que vai se acabar o 13º salário no Brasil, então nós vamos ter que refazer o texto da Constituição Federal, porque o 13º é uma garantia a todo trabalhador brasileiro, constante no texto constitucional. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Então, aqueles que trabalham à noite, especificamente o trabalhador urbano das 22 às 5, o trabalhador rural, se estiver na agropecuária, de 21 às 5, e se estiver na agricultura, se estiver na agricultura de 21 às 5 e na agropecuária de 20 às 4, esse tem direito ao adicional noturno. Ainda sobre o trabalho noturno, é importante a gente frisar que a mudança do turno noturno para o diurno é possível via entendimento subulado pelo TST, perdendo o trabalhador aquele adicional que recebia enquanto trabalhava à noite, uma vez que cessou-se a questão da atividade noturna. Está previsto na súmula 265 do TST. Seguindo aí pelos incisos, nós vamos chegar no inciso 10 do artigo 7º, onde fala da proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. Então, o empregador que retém dolosamente a remuneração, o salário, o pagamento do trabalhador, ele está cometendo, segundo a Constituição Federal, crime. Inciso 11, participação nos lucros ou resultado desvinculado da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. A lei que define é a Lei 10.101. Ela, via de regra, vai se estabelecer essa participação nos lucros através de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Inciso 12, salário família pago em razão de dependentes do trabalhador de baixa renda nos termos da lei, também diz o texto constitucional. A lei que trata do salário família é a Lei 4.266 de 63 e também regulamentada pelo decreto número 53.153 de 63, com alcance da Lei 5.559 de 1968. Vai regular a questão do direito dos trabalhadores que irão receber o salário família. Lembrando que quem paga esse benefício é o Estado e não o empregador. O inciso 13 fala da duração do trabalho. Nós vimos lá no slide anteriormente em que se diz que com a reforma trabalhista o empregador irá obrigar o empregado a trabalhar 80 horas semanais, que a carga horária foi elevada para 80 horas semanais. Bom, a Constituição Federal mantém-se inalterada em seu artigo 7º, inciso 13, quando diz que a duração normal do trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Vejam bem, eu posso trabalhar além da 8ª hora diária? Posso. O meu empregador, no caso, terá que me pagar hora extra ou realizar a compensação daquela hora trabalhada. No entanto, mantém-se o marco de 8 horas de trabalho dia e 44 horas de trabalho semana. Isso não foi alterado e mantém-se intacto no texto constitucional. O que a reforma trouxe em algumas questões que já existia na prática, especialmente em atividades hospitalares, por exemplo, é a questão da jornada de 12 por 36, realmente um ponto extremamente polêmico, uma vez que ficou autorizada essa celebração pela reforma trabalhista diretamente entre empregado
e empregador. No entanto, isso não representa a realidade da maior parte dos contratos de trabalho no Brasil, que seguem a dinâmica das 8 horas diárias e as 44 horas semanais. No inciso 14, nós falamos de jornada de 6 horas de trabalho para aqueles que trabalham em turno ininterrupto de revezamento. Um dia estou trabalhando pela manhã, outro dia à tarde, outro dia à noite, e aí, nesses casos, é necessário uma jornada máxima de 6 horas constante no texto constitucional. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Então a Constituição continua garantindo que o trabalhador terá o repouso semanal remunerado e que esse repouso preferencialmente ocorra aos domingos. É evidente que tem alguns ramos, alguns segmentos em que a atividade demanda abertura do negócio aos domingos, como no caso de farmácias, supermercados e outros, que fará com que o trabalhador tenha, em muitos casos, que trabalhar aos domingos. Mas a lei, a CLT, garante para esse trabalhador, e não foi reformado, continua lá no texto seletista, a questão de pelo menos um domingo ao mês é necessário conceder a esse trabalhador o descanso semanal, o repouso semanal remunerado. O inciso 16 vai falar sobre a remuneração em caso de exercício de jornada extraordinária, que deve ser de, no mínimo, 50%, além do valor do salário normal. Então, se eu recebo X, eu vou receber 50% mais por cada hora extra realizada. Isso continua previsto no texto constitucional, inciso 16 do artigo 7º da Constituição. Inciso 17 fala do gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Estão dizendo que acabou-se as férias. Falam, inclusive, que as férias, o empregador irá obrigar o funcionário, obrigar o seu empregado a fragmentar as suas férias, trazida aí pela reforma, onde se pode dividir as férias em até 3 períodos, sendo que um deles deve ter no mínimo 14 dias e nenhum deles pode ter menos que 5 dias. Bom, eu friso nesse ponto, na questão das férias, meus amigos, minhas amigas, que, como eu disse no início, a sociedade vem mudando. Anteriormente, quando do advento da questão das férias, nós tínhamos normalmente uma família formada por um homem que ia para a lida, que ia para o campo, que ia trabalhar e a sua esposa ficava cuidando dos filhos em casa. E que quando ele entrava no gozo de suas férias, eles podiam, é lógico que se dentro das condições financeiras, se organizar da melhor forma possível, uma vez que todos submetiam à questão do trabalho masculino, principalmente. Nós vivemos em tempos totalmente diferentes. Hoje a mulher está no mercado de trabalho com muita competência e merecimento, sem nenhuma dúvida, e que a família forma-se de maneira diferente. Hoje, normalmente, o casal trabalha. Hoje, normalmente, os integrantes da família estão, cada um, buscando o seu espaço no mercado de trabalho. Se eles podem fragmentar férias, que seja de 10 dias, conversando com seus respectivos empregadores e ajustando períodos em comum, é muito melhor para esse trabalhador que vai poder, juntamente com o seu companheiro ou sua companheira, se organizar para um período de gozo de férias. Então eu, particularmente, não vejo nenhum problema na fragmentação de férias, mesmo porque não é uma praxe que vem sendo adotada. Isso vai depender de cada caso individualmente, mas as férias continuam garantidas, devendo ser no mínimo de 30 dias e com acréscimo do terço constitucional. Inciso 17 fala da licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Além disso, nós temos previsão na própria Constituição Federal, nos atos das disposições constitucionais transitórias, artigo 10, inciso 2, letra B, da questão do período pós-parto, da estabilidade da gestante. Nós temos ainda a questão da garantia de estabilidade trazida pela CLT, artigo 391A, que mesmo no curso do aviso prévio, se a mulher engravidar, ela vai ter a garantia de seu emprego mantida, e também já há bastante tempo a regulação da súmula 244 do TST, que ainda que em contrato por tempo determinado, a mulher, tornando-se gestante,
ela passa a gozar da garantia de emprego constitucional. Nada disso foi reformado pela Lei 13.467 de 2017. O artigo 7º ainda traz em seu inciso 19 a licença paternidade nos termos da lei, também regulado pelos atos das disposições constitucionais transitórias no artigo 10, onde o homem tem aí 5 dias de afastamento em razão da paternidade. O inciso 20 fala sobre a proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos da lei. Isso também é trazido pela Constituição Federal. Essa questão trazida pelo inciso 20 sobre a regulação do trabalho da mulher é de extrema importância, uma vez que garante à mulher as mesmas condições e direitos que os homens no mercado de trabalho. E aí, se na prática, que nós sabemos infelizmente existir diferenciações ainda de salário entre homem e mulher, é possível o exercício do direito na busca, através da Justiça do Trabalho, dessas equiparações, uma vez que a lei constitucional garante à mulher essa equiparação trazida pelo texto constitucional. Seguindo aí, o inciso 21 fala do aviso prévio. O aviso prévio também continua como garantia constitucional e regulado pela Lei 12.506 de 2011, onde a cada ano completado de trabalho pelo empregado, este, além dos 30 dias garantidos lá pela CLT, ele também vai gozando de mais 3 dias de aviso prévio, até o limite de 60 dias, somando-se então com os 30, podendo alcançar o limite máximo de 90 dias de aviso prévio. Inciso 22 fala da redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de norma de saúde, higiene e segurança. Isso é extremamente importante, uma vez que a proteção ao ambiente de trabalho do trabalhador brasileiro é preocupação recorrente do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério Público do Trabalho, que tem atuado de forma diligente em todo o território nacional, infelizmente, às vezes até com pouco efetivo, mas com um trabalho muito sério, onde eles fiscalizam sempre essa questão do cumprimento das normas de higiene, saúde e segurança do trabalho. Inciso 23, o adicional de remuneração das atividades penosas, insalubres, perigosas na forma da lei. As atividades insalubres e perigosas são reguladas, no entanto, até hoje não se criou uma regulação da denominada atividade penosa ou adicional de penosidade. A aposentadoria também é garantida lá no texto constitucional, em seu inciso 24. Inciso 25, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escola. A Constituição Federal, em seu artigo 208, vem trazer a regulamentação também dessa questão e, lamentavelmente, em muitos casos, especialmente no que tange à legislação trabalhista, quando a responsabilidade recai sobre o Estado, esse não dá conta de cumprir o seu papel. Seguindo aí, para o fechamento, nós temos o inciso 27, que é o reconhecimento das convenções e acordo coletivo de trabalho, que ganham sim força com a reforma, desde que não firam o texto da Constituição Federal e respeitem os direitos dos trabalhadores. Inciso 27 é a proteção da automação na forma da lei. Eu até indiquei aqui no slide para vocês, meus caros e caras, o fim dos empregos, o contínuo crescimento do desemprego em todo o mundo, de Jeremy Rifkin. Ele vai trazer para a gente as informações dizendo, olha, a tendência é que os empregos se acabem. As pessoas precisam aprender a lidar com as novas formas de relação comercial que o mercado vai exigir, com as tecnologias, com as modificações. Então não adianta eu criar um arcabouço de proteção tão grande, sendo que o principal objetivo, que é o emprego, e nós vivemos uma crise nesse sentido hoje em nosso país, ele está acabando. E não é só no Brasil, ele está acabando no mundo inteiro, porque a mudança de paradigma, de relação, está afetando a todas as camadas sociais, inclusive as mais carentes. O inciso 28 vai trazer sobre o seguro contra acidente a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Normalmente essa questão do seguro contra acidente de trabalho, ela vai ter previsão em acordo e convenção
coletiva de trabalho. A ação, inciso 29, vai trazer a questão da prescrição. Então o trabalhador ele continua tendo garantido lá, a partir do momento em que ele for demitido, em que houver o desligamento dele, inclusive contando a projeção do aviso prévio, ele tem 2 anos para se entender que possui algum crédito trabalhista que não foi pago por seu empregador, ele poderá ajuizar a ação no prazo de até 2 anos, e contando da data em que ele ajuizou a ação, ele tem direito a receber os créditos 5 anos retroativamente. Então, da data do ajuizamento da ação, 5 anos retroativos para que ele possa receber os seus créditos. Inciso 30, proibição de diferença de salário, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. A reforma, inclusive, trouxe uma previsão sobre esse ponto, aplicando-se indenização ao empregador que fizer algum tipo de discriminação nesse sentido. Eu, particularmente, acho que o valor foi muito baixo, porque nós devemos trabalhar mesmo para evitar qualquer tipo de discriminação, seja por cor, por credo, por raça, por sexo, seja qual for a motivação. Não deve se haver e devemos trabalhar veementemente para que não haja qualquer forma de discriminação. Inciso 31, proibição de qualquer discriminação no tocante a salários e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência, que vai se enquadrar também com essa fala e está garantido pelo texto constitucional. O inciso 30, proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual e entre os profissionais respectivos. Essa distinção que traz o inciso 32, ela não é uma distinção de pagamento de salário, a distinção é de tratamento. Eu não posso tratar melhor um professor do que um porteiro. Todos são dignos de tratamento igualitário e nós precisamos tratar todos os indivíduos, seja qual a função, seja o exercício dele um trabalho manual ou intelectual, seja qual for o trabalho, ele merece tratamento igualitário, seja qual setor que ele desenvolveu o seu trabalho. Inciso 33, proibição de trabalho noturno, perigoso, insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos de idade, ou seja, trabalho insalubre, perigoso ou noturno não se pode para menores de 18 anos, só quem já tiver completado 18 anos, e menor de 16 anos não pode nenhum tipo de trabalho, salvo a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. Igualdade de direito entre trabalhador com vínculo empregatício permanente ou avulso, também trazido pelo texto constitucional. E, por fim, o parágrafo único, que vai estar regulando a questão do empregado doméstico, trazido pela emenda constitucional número 72 e depois, posteriormente, regulado pela Lei Complementar 150, que já estava passando da hora de fazer a regularização dos direitos do trabalhador doméstico em todo o território nacional. No mais, eu agradeço a todos vocês pela participação nessa aula e a FAD-Vale Online está muito feliz em estar comemorando, nesse ano de 2018, os 30 anos da nossa Constituição Federal.